1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, nós veremos como a mulher cristã pode ganhar o seu esposo para Jesus. Versículo 1: Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Aqui Pedro, ele refere-se à família dividida, a esposa que creu em Cristo depois de casada, mas cujo marido não é cristão. Pedro mostra como a esposa pode ganhar o marido não cristão. Ela deve ser submissa ao seu marido e demonstrar honra e respeito por ele. Ela deve ganhar o seu marido sem palavra alguma, mas através da sua devoção a Deus por meio do seu comportamento. Ela vai ganhar o seu marido descrente por meio do seu testemunho e não através das suas palavras. A maior pregação é o nosso testemunho e o evangelho pregado aos olhos. As mulheres cristãs devem mais viver Cristo do que falar de Cristo, porque as pessoas observam mais as nossas atitudes do que as nossas palavras. Verso 2: Considerando a vossa vida casta em temor. Pedro diz que o marido que não é cristão, ele vai observar o comportamento da sua mulher cristã, se ela é honesta e respeitosa. Versículo 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pedro, ele não está proibindo as mulheres de usar joias, mas sim de ir a extremos mundanos, apesar de estar na moda. Pedro diz que as mulheres cristãs não devem se vestir de forma extravagante ou fazer penteados elaborados buscando seduzir ou ser atraentes, chamando a atenção para si. As mulheres cristãs podem ser atraentes, mas sem ser mundanas. Pedro, ele mostra que a verdadeira beleza da mulher não vem do seu exterior, da sua roupa, dos seus adornos, mas sim do seu interior. Pedro fala que as mulheres cristãs devem cuidar mais do seu coração do que do seu exterior. Pedro diz que a verdadeira beleza da mulher está em um espírito manso e tranquilo. A mulher cristã não cria transtorno, não perturba e não incomoda ninguém. Ela se comporta com tranquilidade quando ela é provocada. Quando a mulher cristã cuida do seu interior, isso tem grande valor para Deus. Imagina uma mulher que se diz cristã, mas que vive uma vida discutindo com as pessoas, falando palavrão, não respeita ninguém, sendo uma pessoa violenta e grosseira, que gosta de provocar as pessoas e de causar transtorno. Essa mulher, ela vai ganhar quem para Jesus? Através do seu testemunho. A mulher cristã é cativante, agradável e encantadora, e um exemplo de vida cristã. Versos 5 a 6. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Pedro diz que as mulheres cristãs deveriam seguir o exemplo das mulheres do passado, que eram santas
esperavam em Deus e se sujeitavam ao seu próprio marido. Pedro usa o exemplo de Sara, esposa de Abraão. Ela era uma mulher bonita, pois muitos reis tentaram tirar ela de seu marido. Contudo, ela era fiel a Deus e ao seu marido no Senhor. Ela até chamava Abraão de meu senhor. Sara, ela não era escrava de Abraão. Então, por que ela chamava ele de meu senhor? Naquela época, era uma forma de Sara expressar a sua submissão e seu respeito a Abraão. Sara, ela foi elogiada 2 vezes na Bíblia. A primeira por sua fé em Hebreus 11:11 e por sua submissão ao seu marido em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 5 a 6. Ela estabeleceu como missão ajudar o seu marido a realizar os propósitos de Deus para ele. Isso não foi fraqueza, foi a vontade de Deus para a vida dela, a verdadeira submissão bíblica.